Então, dando continuidade à nossa aula de fechamentos de espaços em ortodontia, nós vamos abordar o segundo tópico. Nós falamos de casos com extração, retração inicial de canino, retração da bateria anterior. Agora, um segundo tópico que tem muita relação com a aula de classe 2. Então, esse tópico não vai ser tão abordado aqui, uma vez que nós vamos falar muito sobre esse fechamento de espaços após a distalização na mecânica da correção da classe 2. Então, quando eu tenho uma classe 2 dentária e problema no arco superior, que eu vou trabalhar com algum aparelho de distalização superior, ou um pêndulo, um pendex, alguma mecânica de distalização, nós distalizamos os molares e nós temos que retrair premolares, retrair caninos e fazer o fechamento dos diastemas que foram abertos por meio da mecânica de distalização. Dessa forma, né, existem algumas considerações biomecânicas também para se falar nesse momento do fechamento do diastema após a distalização. Então, eu vou mostrar alguns casos clínicos para exemplificar. Então, o primeiro caso clínico, nós trabalhamos com um aparelho chamado pêndulo ancorado em mini implante. Esse aqui é uma paciente que ainda está em tratamento ortodôntico. É uma paciente que tem um padrão facial padrão 1, uma mandíbula boa, um ângulo nasolabial suavemente fechado. Então, a gente consegue visualizar aqui um ângulo um pouquinho fechado, nada demais. E ela apresentava um trespasso horizontal um pouco aumentado, um padrão de crescimento equilibrado, mais para braque, né, equilibrado, e dentadura mista finalizando o segundo período transitório da dentadura mista, os segundos molares em processo de erupção, os segundos premolares também finalizando o processo eruptivo, e ela apresentava uma classe 2 de canino bem grande do lado direito. Aqui do lado esquerdo não dá para ver direito, mas nas outras fotos dá para ver melhor. Uma mordida profunda, um desvio de linha média, curva de espia acentuada, né, um suave apinhamento no arco inferior. E nós fizemos então a instalação de 2 mini implantes no palato, mini implantes da Morelli, com 8 milímetros de parte ativa, 2 milímetros de transmucoso, paralelo à sutura palatina mediana, na zona T. Fizemos bandas nos molares superiores, 16 e 26, com tubos para barra transpalatina, e pedimos a confecção do pêndulo ancorado em mini implante. Esse aparelho é um aparelho muito efetivo, ele é fixado nos dois mini implantes, possui 2 molas de TMA. Essas molas de TMA elas são ativadas fora da boca do paciente para promover a distalização do 16 e 26, e a grande vantagem desse sistema, em comparação aos sistemas mais antigos, que usavam como ancoragem um botão de Nance preso, ancorado em bandas nos premolares, é que quando eu tenho a distalização dos molares, concomitantemente os premolares e caninos também distalizam devido à ação das fibras transeptais, diminuindo a fase 2 do tratamento, que seria a fase de fechamento de diastemas, né? Então, a grande vantagem de usar os mini implantes hoje em dia é que a fase 2 após a distalização seria fechamento de diastemas, fechamento dos espaços, vai ser diminuída em bastante tempo. Outra vantagem de se usar o pêndulo ancorado em mini implante é que você não tem a reação de perda de ancoragem. Então, com sistemas antigos, a gente tinha distalização do molar e mesialização dos premolares, caninos e vestibularização dos incisivos. Com esse sistema aqui, eu tenho a distalização do molar, lógico, por inclinação, né, até o próprio nome pêndulo, ele denota o movimento pendular que esse molar vai fazer, distalizando muito mais coroa do que raiz, mas ele não tem a perda de ancoragem, porque a ação é de distalização e a reação vai ser neutralizada 100% pelos mini implantes que estão colocados na região ali parasutural, na zona T, descrita pelo Benedict Wilmes, né? Então aqui a gente consegue ver a colagem feita no arco inferior, a classe 2 total de canino do lado direito e meia classe 2 de canino do lado esquerdo, que não dava para ver corretamente naquela foto inicial. Desvio de linha média, né, devido à maior classe 2 de um lado que do outro, e aqui a distalização sendo realizada, né, então nós começamos a distalizar e começa a criar diastemas entre os molares e premolares, premolares e premolares, vai começar a abrir diastema entre premolar e canino, tá?
Olha, começa a abrir diastema até na linha média, de tanto espaço que a gente consegue com esse aparelho pêndulo ancorado em mini implante. Os diastemas abertos, agora a gente já pode até colar aparelho fixo, eu não colei antes porque tinha um pequeno apinhamento na região dos incisivos e ia acabar vestibularizando. Então eu, como regra, se tem apinhamento no arco superior, eu primeiro crio espaço para depois alinhar e nivelar. Então nós estamos criando espaço por meio da distalização, tá bem? Aí 3 meses de tratamento, o quanto que houve de distalização. Aí agora vamos fazer mecânica de alinhamento, nivelamento, e durante essa mecânica de alinhamento e nivelamento, a gente já vai começar a fazer os fechamentos dos diastemas que foram abertos por meio da distalização com o aparelho pêndulo, né? Essa mola, como eu falei, é fio TMA, não deve ser usado fio de aço. Então, a distalização sendo realizada dos dois lados, né? E agora já estamos num fio de aço superior e colocamos um elástico corrente para fechamento dos diastemas posteriores, de molar até canino, e o molar não vai mesializar porque ele está ancorado com o mini implante. Então, ocorre a distalização do canino, levando o canino para uma classe 1, associado a um pouquinho de elástico de classe 2, aí bilateral durante 8, 12 horas por dia. E em 7 meses de tratamento foi corrigida praticamente a classe 2 completa, a classe 2 total, por meio da esterilização com o aparelho pêndulo, né? E agora o aparelho pêndulo está sendo usado para ancoragem, para fechamento. A gente esperou chegar num fio mais calibroso, um fio redondo ainda, de aço, um 16, um 18 aço, e começamos a fazer a esterilização com elástico corrente de molar a canino, né? Então aí dos dois lados. E aqui a foto que eu tenho praticamente final dela, ela está ainda finalizando o alinhamento e nivelamento, chegamos no fio retangular, mas dá para ver do lado direito, já estamos com uma relação de classe 1 de premolares e caninos, relação de classe, aqui até classe 3 de premolares e caninos, e ela vai agora no fio retangular fazer o fechamento final dos espaços com elástico corrente e no retangular para ter maior controle de torque, tá bem? Aqui eu tenho um outro caso, um caso mais antigo, para exemplificar também a mecânica que nós fazíamos antigamente, antes do uso dos mini implantes. Esse aqui é um paciente que não é meu, é um paciente de Maringá, do Dr. Laurindo Furquim, que é um tio que eu trabalhei com ele lá em Maringá. É um paciente que ele tratou no consultório dele, né? E dá para ver aqui um paciente com falta de espaço para os caninos superiores, né? Mas ele não queria usar o aparelho extrabucal para fazer a distalização e obtenção de espaço. Então, na época, preconizou-se o uso de um aparelho chamado Jones-Dig, que é um aparelho que a gente quase não usa mais atualmente, né? Então aqui, ó, central lateral não tem espaço para o canino, central lateral aqui pouco espaço para o canino, e aí o Jones-Dig ele tinha a intenção primária de distalizar os molares superiores. Inicialmente tentou usar IB mais Bionato, mas como já foi falado, eu não era um paciente colaborador, e aí chegou numa idade mais adulta, foi colocado o aparelho Jones Dig. O Jones Dig é uma mola de secção aberta que, quando a gente comprime, ela tende a voltar à sua posição original, distalizando os molares superiores. Mas como tem a ação de distalização, tem a reação que joga os premolares e caninos para frente, né? Então aqui, ó, se a gente for olhar, deixa eu tomar uma água aqui. Se a gente for olhar, o molar estava em classe 2, os premolares em classe 2 e o canino em infravestíbulo versão. Aqui está em meia classe 2. Após a distalização, esse canino entrou em classe 2 total e aquele espaço que existia aqui, ó, quase todo foi consumido. Por quê? Por causa da mesialização que essa mola causou concomitante à distalização. Por isso que eu falei no caso anterior, que os mini implantes vieram ajudar muito no controle de ancoragem desta mecânica de distalização, tá bem? Aí tinha que manter o molar ancorado, puxar o pré, puxar outro pré para entrar o canino em posição. Então era muito mais trabalhoso, né, do que hoje em dia a gente usa os mini implantes. Então ela tinha que fazer uma ancoragem no molar, barra transpalatina hoje a gente sabe que não é efetivo, então teria que ser no mínimo um botão de Nance, e aí
fazendo a distalização de para depois conseguir espaço para o canino. Então, aqui acho que dá para ver, tem um conjugado de molar a para esse pré começar a distalizar, né? E mola aberta para começar a criar espaço para os caninos, para corrigir a linha média, tá bem? Olha lá, tem uma retração feita com peixinho do lado direito, outra retração com peixinho feita com o lado esquerdo, mas aquele trabalho de formiguinha, puxando dente a dente para conseguir relacionar os premolares em classe 1 para obter espaço para o canino, tá bem? É um caso bonito, aí fazendo o nivelamento final do canino com 16/22 na Itai, termo, né? Então o canino vai descer, tomar cuidado para não ter uma reação ruim nos dentes vizinhos, né? E aí o canino em posição, obtendo uma relação favorável mesmo sem extração. Ele continua com deficiência mandibular, é um erro esquelético sagital, né, um paciente padrão 2, e fase final de intercuspidação com fio 018, então voltamos para um fio 018, intercuspidamos com fio durante 30 dias, sem fio durante 5 a 7 dias, então dá para ver aqui, ó, que foi cortado o fio na distal do canino superior e distal do canino inferior, e fazendo uma intercuspidação por mais 5 a 7 dias. Aí o paciente finalizado, e em classe 1, travado sem necessidade de extração dentária. É um caso bonito, porém muito mais trabalhoso do que o caso com o mini implante, tá bem? Sorriso harmônico e estabilidade do caso a longo prazo. Certo? Então aqui, se eu tivesse feito também a extração de 2 premolares superiores, a única diferença desse caso seria que o molar terminaria em classe 2 e o canino entraria em classe 1. Então, se eu distalizo 7 milímetros ou se eu extraio 2 premolares, o resultado vai ser praticamente o mesmo no final do tratamento, tá? Então, indo agora para o terceiro tópico da aula de fechamento de espaços, falamos de casos com extração. Casos de distalização. Distalização eu fui bem rápido porque isso é foco também, muito foco na aula de classe 2. Vamos abordar um pouco sobre os diastemas anteriores, que é um assunto bastante polêmico na ortodontia. Quando o paciente apresenta diastemas anteriores, ou superior ou inferior, né, nós temos que analisar alguns aspectos, se nós vamos conseguir fechar esses diastemas somente com a ortodontia, ou se nós vamos precisar da combinação da ortodontia com a estética, por meio de resinas, por meio de facetas, lentes de contato, e muitas vezes o paciente não quer gastar, né, não está disposto a gastar muito dinheiro com procedimentos estéticos tão caros, mas nós temos que ter muita noção se o paciente apresenta ou não a discrepância de tamanho dentário. O que seria isso? Discrepância de tamanho dentário, discrepância de Bolton. Muitas vezes o paciente é classe 1 travado, molar em classe 1, premolar em classe 1, canino em classe 1, não tem diastemas embaixo, porém tem diastemas em cima. E na tentativa de fechar esses diastemas, eu não tenho trespasso horizontal para fechar esses diastemas. Então, muitas vezes, o paciente apresenta discrepância de tamanho dentário. É raro isso, muito difícil, mas em alguns casos existem. O que é discrepância de tamanho dentário, discrepância de Bolton? É quando existe diminuição do tamanho da massa dentária. Então, a discrepância de Bolton seria a discrepância da massa dentária superior com a massa dentária inferior. Então, existem cálculos matemáticos que você tem que medir o diâmetro mesodistal dos dentes superiores e dividir pelos dentes inferiores. Tem uma tabelinha do Excel que faz esse cálculo para a gente e vai dar aonde existe o excesso da massa dentária, tá? Então, vamos supor que o paciente tem o lateral 12 e 22 diminuídos em tamanho, né? Então, pelo cálculo matemático de Bolton, ele vai dar um excesso de massa dentária inferior, mas está nítido que falta massa dentária no arco superior e a gente vai ter que aumentar com resina esses dentes, não só com ortodontia. Então, o que eu quero dizer, o que é? Se você tem casos com diastemas e você quer fechar pura
e simplesmente com ortodontia, a regra é faça a análise da discrepância de Bolton para ver se é possível ou não fechar somente com ortodontia. Porque muitas vezes eu tento fechar diastemas superiores e toca no arco inferior e eu não consigo fechar, ou às vezes fecha e abre. São aqueles diastemas que se abrem com muita facilidade e daí a pessoa fala, teve recidiva ortodôntica. Não, foi uma mecânica mal conduzida, certo? Então esses diastemas anteriores, ele deve ser fechado preferencialmente ao final do alinhamento e nivelamento superior e inferior, em fios mais calibrosos, nós já falamos isso, né? Quando você tem um fechamento de espaço em fio redondo, vai ter mais inclinação dentária. Quando você tem fechamento de espaço em fio retangular, você tem mais controle de torque. Lembrando sempre que não é controle de torque total, é maior controle de torque. Esse fechamento de espaço, lógico, ele pode ser feito com elástico em cadeia, que são os elásticos, os elastoméricos, né, os elásticos em cadeia médio, curto e longo, ou também pode ser feito com conjugado por cima, por baixo do fio, eu prefiro por cima do fio. Então, durante o início do alinhamento e nivelamento, em fios iniciais, quando você já conseguiu um alinhamento e nivelamento legal, você pode começar a fazer o fechamento de espaço dos diastemas com conjugado total por cima do fio parando na linha média. É muito comum a gente fazer isso, né? Então, conjuga de molar a molar, parando na linha média por cima do fio. Qual a diferença de fazer o conjugado por cima do fio por baixo do fio? Se eu fizer o conjugado por cima do fio e não colocar o elastiquinho, a borrachinha, vai ter uma força de deslizamento com baixo atrito, com menor atrito, e vai ter vai promover o fechamento desse espaço. Então a gente fala para tentar fazer o fechamento de espaço nos fios mais calibrosos para evitar o aprofundamento de mordida. Se eu tenho um caso de mordida aberta anterior com diastemas generalizados, eu vou colocar corrente no fio redondo porque eu quero lingualizar, eu quero aprofundar essa mordida. Mas se eu tenho um paciente com trespasso horizontal bom, até mesmo com mordida profunda e diastema, se eu colocar corrente no fio redondo, vai aprofundar, vai lingualizar, vai ter um efeito montanha-russa. Tá? Então, geralmente, o alinhamento e nivelamento finalizados, com a curva de spray planificada e tomar cuidado com a ancoragem posterior, né? Então, muitas vezes você pode usar um simples lace back, um conjugado de molar a canino, e um corrente de canino a canino já no fio calibroso para fazer o fechamento dos diastemas. Muitas vezes tem diastema entre 11 e 21, então conjuga de molar até o 11, de molar até o 21 e coloca a corrente só do 11 ao 21, tá? Então tome cuidado sempre com essa ancoragem posterior para você não perder a relação posterior que muitas vezes está correta, tá bem? Então aqui eu tenho alguns exemplos de casos que foram usados de maneira inadequada o elástico corrente, o elástico em cadeia, né? Então um caso aqui com corrente de pré a pré, sem fio, né? Lógico, muitas vezes é culpa do paciente, o paciente some, o paciente usa a corrente de maneira indiscriminada. Aqui um outro caso, esse aqui foi culpa do ortodontista realmente, ele não sabia o que fazer, ele começou a trocar elástico corrente, trocar a corrente para tentar corrigir uma classe 2, né? Então uma paciente com uma classe 2 muito grande, olha o grau de vestibularização, de rotação, de descontrole desse caso, tá? Então, a maneira inadequada de se usar um elástico corrente de pré a pré. Isso é muito comum nas clínicas populares, nos convênios, né? E qual a diferença desses elásticos correntes? Temos três tipos, né? Elástico corrente curto, médio e longo. Então, quando a gente fala de elástico, existem os elásticos removíveis e os elásticos fixos. Esses aqui são elásticos fixos, que só o ortodontista tem que trocar. Quando se fala elástico removível, são os elásticos intermaxilares, de classe 2, de classe 3, de linha média, o paciente vai ter que trocar. Esse aqui é um elástico fixo, intramaxilar, perdão, que só vai pegar ou sua maxila ou sua mandíbula. E esse elástico vai ser trocado pura e simplesmente pelo ortodontista, certo? Então ele pode ser de curto, pode ser médio, pode ser longo. Qual a diferença entre esses três elásticos? Seria a distância entre os elos. Então, o curto, a distância seria 2,5, 3,3, o médio e 4 milímetros o longo. Geralmente no arco inferior, para fechar diastemas inferiores, nós colocamos o elástico corrente curto. E no arco superior, para fechar diastemas no arco superior, nós usamos o elástico corrente médio. O longo, praticamente eu não uso no consultório, tá bem?
Então ele tem várias cores, né? E a grande característica desse elástico, a maior característica de todo elástico, na verdade, seria a elasticidade. Então, a capacidade que o elástico tem de voltar à sua forma original após ser distendido. Esse elástico ele perde essa propriedade com o passar dos dias, né? Então, existem alguns trabalhos mostrando qual elástico seria melhor, qual elástico que consegue manter a sua elasticidade por mais tempo, tendo um melhor resultado clínico. Então, aqui tem um trabalho que foi feito uma comparação do elástico Morelli, da Ormco, TP e Unitec. Unitec foi o que mostrou, o TP, perdão, foi o que mostrou o melhor resultado, né? E depois os outros mostraram resultados muito semelhantes. Então, o elástico em cadeia da TP seria, segundo esse trabalho, o que tem uma perda de elasticidade menor em relação aos outros elásticos. Então, no presente estudo, os elásticos em cadeia que apresentaram um comportamento mais estável foram os da marca TP. Eu não acreditava muito nisso, até que eu comecei a usar esse elástico em cadeia, principalmente para fazer mecânicas de distalização com mini implante, retração da bateria anterior, mecânicas que a gente realmente necessita de um elástico de memória, né, que é um elástico que tenha uma memória melhor. E eu acabo usando também para fechamento de diastemas, porque o paciente é o que ele mais sonha é fechar diastema, porque existe um apelo muito estético, muito grande nesses diastemas anteriores. Então, eu comecei a usar esse elástico da TP, que custa um pouquinho mais caro do que o da Morelli, mas a relação custo-benefício na clínica é muito boa, tá? Então, existem casos exemplificando esse fechamento de diastema anterior. Então, casos desde casos mais graves até casos mais simples, que a gente vai mostrar para vocês, tá? Aí um caso de fechamento de grandes diastemas anteriores, aqui é um caso também que a gente achou que não fosse possível fechar esses diastemas, então aqui a gente nota que tem um incisivo faltando, né? E nós conseguimos fazer o fechamento total desse diastema, então, ó, 3 incisivos, fizemos esse fechamento praticamente todo no fio retangular, começamos com fio de amarrilho, mas daí fizemos realmente o fechamento total quase todo no fio retangular. Então vamos exemplificar aqui um caso de uma paciente tratada em São Luís do Maranhão. É uma paciente, mãe de uma aluna nossa, que tinha como queixa principal esses diastemas anteriores. E é muito comum nesses pacientes mais adultos, eles relatarem que esses diastemas não eram tão grandes como estão agora, né? E eles foram piorando com o passar da idade. Então é o que a gente chama de colapso oclusal. Os pacientes começam a perder suporte dentário na região posterior, perdem dimensão vertical e aí começa a ter um trauma na região dos incisivos. Esses incisivos vão cada vez vestibularizando mais, vai abrindo mais diastema, vai perdendo o osso e você tem que colocar o aparelho. Então você tem que primeiro fazer um tratamento periodontal, verificar se o paciente tem condições ósseas para movimentar o dente, né? Então faz uma raspagem, faz um tratamento periodontal bem feito, e aí coloca o aparelho, fecha e reabilita a região posterior, ganhando dimensão vertical, porque senão o paciente vai perder todos esses dentes que estão na boca dele e com certeza ele vai ter que fazer uma prótese total ou vai ter que fazer protocolo, alguma coisa nesse sentido, tá bem? Então essa paciente, ela tinha essa queixa estética muito grande, então ela tinha diastemas superiores generalizados, diastemas inferiores generalizados, premolares inferiores girados, extrusão do segmento posterior superior do lado direito, né? E vamos ver se ela tem condições ósseas. E por incrível que pareça, apesar da condição periodontal da paciente, ela tinha condições ósseas para fazer sim o uso do aparelho ortodôntico fixo. Então primeiro foi feita uma raspagem, uma adequação periodontal, para depois montar o aparelho fixo. Esse aparelho é um aparelho da Orthometric, Safira, que a paciente queria um aparelho estético, fios de ródium, e o elástico Pure Blue da Tecnident, se eu não me engano, tá?
tubos colados, nessas pacientes adultas, preferencialmente tubos colados, tá? Esse braquete de Saphira, como todos os outros, tem uma característica que ele fratura muito, não descola, ele fratura com muita facilidade, né? Porque ele é muito friável, tá? Então, nós primeiro fechamos os espaços inferiores no fio redondo para inclinar, realmente nós queríamos inclinação, e fizemos um conjugado total superior para ir fechando devagarzinho. Então, criamos 3 passos para depois fechar o arco superior. Aqui nesse caso também dá para ver um elástico cruzado, um elástico da vestibular superior para a lingual inferior, aonde nós queremos principalmente lingualização dos dentes superiores, tá? E aí, olha lá, o elástico cruzado, 1/8 médio, tá bem? E aí os diastemas inferiores foram quase todos fechados, e aí nós estamos finalizando o fechamento dos diastemas superiores também com elástico corrente médio e um elástico triangular só para melhorar a intercrustação do canino do lado esquerdo. E aí fecharam os espaços. Esses triângulos negros, muitas vezes, eles são vistos, né, os triângulos negros, por alguns motivos. Então, o triângulo negro ele pode ser motivado por um excesso de angulação dos incisivos. Então, quando eu colo errado e os incisivos estão muito angulados, daí eu tenho que recolar ou fazer dobra em Z para deixar os incisivos mais paralelos. Ou quando tem uma perda de osso muito grande, como é esse caso, mesmo os incisivos paralelos, bonitos, com um pouquinho de angulação, vai ter uma perda óssea naquela região e não tem o que fazer, tá? Outro motivo do triângulo negro é quando a porção incisal dos dentes é muito mais larga em relação à porção cervical. Aí eu posso passar uma lixa para diminuir, para mudar a anatomia desse dente, que não é o caso aqui dessa paciente, tá? Então a paciente já com o aparelho removido, todos os diastemas fechados, houve uma melhora inclusive dessa região posterior aqui, que houve uma pequena intrusão, não usamos mini implante, não usamos nada, foi só aparelho fixo, tá? Giroversão dos premolares e colocamos uma placa de acetato superior e uma placa de acetato inferior, com a intenção que essa paciente viesse a fazer reabilitação protética depois. A gente tem contato com a filha dela, e já se passaram mais de 2, 3 anos e ela não reabilitou ainda a sua boca, pelo que eu sei, né? Então aí a movimentação que foi feita na boca da Eliene, o antes e o depois, dos dois lados, né? Então houve uma boa correção aqui, uma correção boa também desse molar que foi verticalizado, inferior, tá? Então, sucesso no fechamento de diastemas desses pacientes, dessa paciente. E existem alguns casos que a gente discute em que momento ou se é necessário ou não fazer a cirurgia do freio que está inserido entre os incisivos centrais superiores. Então, muitas vezes, durante mecânicas de fechamento de diastemas superiores, os alunos nos questionam se é indicativo fazer ou não a cirurgia da remoção do freio, né? Então, já que a gente está falando de fechamento de espaço, diastemas, esse é um assunto que sempre vem à tona nessas aulas. Então, esse diastema que aparece nos incisivos centrais superiores, ele é considerado normal na fase da dentadura mista. Então, a gente vai discorrer um pouco sobre isso, né? Então, na fase da dentadura mista, essa fase do patinho feio, por exemplo, praticamente 100% dos pacientes apresentam esse diastema entre os incisivos centrais superiores. Depois que irrompe os incisivos laterais, por volta dos 6, 7, 8 anos de idade, esse diastema ainda está presente em 50% dos pacientes. Isso é normal, é fisiológico, não deve ser tratado, não deve ser operado, tá? E quando irrompe os caninos permanentes, esse diastema está presente em 10% da população após a erupção dos caninos. É o que estava escrito no slide anterior. Ele é considerado um diastema persistente que foge da normalidade quando irrompem os caninos permanentes na cavidade bucal. Então, seria uma prevalência aí nos 10% da população. E a nossa dúvida é, quando operar o freio? Em que momento que eu devo operar o freio? Em que momento que eu devo indicar para o periodontista fazer uma avaliação em relação
a necessidade ou não da cirurgia do freio. Então, está descrito bem aqui que ao nascimento, o freio labial superior tem uma inserção na altura da papila palatina. Com o crescimento, essa inserção vai gradualmente migrando para posições mais altas na face vestibular, por isso que no início da dentadura mista, no primeiro período transitório da dentadura mista, primeiro período transitório da dentadura mista, período intertransitório da dentadura mista, o freio entre os incisivos é normal. Então, é fisiologicamente normal, tá bem? Não deve ser operado, não deve ser fechado, tomar cuidado com a mecânica 4x2 nessa fase também. Então, o que é considerado um freio anormal? Seriam aqueles freios que estão presentes na cavidade bucal após a erupção dos caninos permanentes, que tem um tamanho muito exagerado, não existe faixa de gengiva inserida na linha média entre a inserção do freio e a papila. E quando você movimenta, né, o lábio superior, movimenta a papila interdental quando o freio é tracionado. Tá? Então, esse aqui é um exemplo de um freio hipertrófico, um freio anormal, um tamanho aumentado, e que deve ser indicado para fazer a cirurgia de remoção. E a discussão qual que é? Qual é o momento para se fazer a remoção cirúrgica do freio? Né? Então, muita gente fala que é antes, muita gente fala que é durante, muita gente fala que é depois. O que a gente recomenda é que o momento ideal para fazer a remoção cirúrgica do freio, quando esse freio for um freio anômalo, for um freio de tamanho aumentado, como descrito anteriormente, seria durante o fechamento ortodôntico ou até mesmo depois do fechamento ortodôntico. Então, quando eu fechei ortodonticamente aquele diastema, nós encaminhamos para o periodontista fazer a remoção cirúrgica do freio. Se você perguntar para o periodontista, ele prefere remover antes, com o freio aberto. Porém, já está descrito na literatura que quando você faz a remoção cirúrgica antes do fechamento ortodôntico do diastema, acaba criando uma cicatriz, um tecido cicatricial naquela região em que foi feita a cirurgia, né, na região da linha média, e que dificulta a movimentação dentária no fechamento daquele diastema, podendo até ser um dos motivos pelos quais existe mais recidiva e abre de novo aquele diastema. Tá? Então, quando você faz a cirurgia de freio, às vezes até uma cirurgia muito radical, uma cirurgia muito invasiva, antes do fechamento, cria um tecido cicatricial que dificultará a movimentação, até mesmo vai ser um motivo pelo qual pode abrir de novo aquele diastema. Então, o momento ideal para indicar a cirurgia é ao fechamento do diastema, após o fechamento do diastema, tá? Então, voltando, depois eu vou mostrar aqueles dois casos lá. Então, as cirurgias radicais não se justificam, né? Então, não melhora a estabilidade e tem potencial deletério para a estética facial no sorriso do nosso paciente, né? Então, vamos mostrar aqueles dois casos de fechamento de diastemas para exemplificar. Um foi feito cirurgia e o outro não foi feito cirurgia, não teve necessidade de fazer cirurgia, tá? Esse paciente aqui, o seu Nelson, ele apresentava um diastema muito grande na região dos incisivos superiores e ele tinha como queixa estética a extrusão do incisivo lateral, e ele me relatava que esses diastemas estavam aumentando, que ele não tinha esse diastema quando era mais novo, e como eu relatei anteriormente, é bem provável que ele esteja diante de um paciente com um colapso oclusal, né? Está perdendo o osso, está com uma condição periodontal péssima. Então, primeira coisa, encaminhá-lo para o periodontista. Posso tratar esse paciente? Eu posso e devo tratar. É minha obrigação tratar esse paciente, tá? Então, aqui dá para ver que ele não tem muita dimensão, muito suporte na região posterior. Ele é classe 3 de um lado, classe 2 do outro, ele tem de linha média desviada. Isso eu não vou me preocupar. Eu tenho que fazer um tratamento muito pontual, muito rápido e muito focado no meu objetivo principal, que seria o fechamento desse diastema, tá? Então, nós colamos aparelho fixo superior, aparelho fixo inferior, um aparelho edgewise, um aparelho muito simples, fechamos quase todo o diastema dele só no conjugado, tá? Quando o paciente tem
pouco osso, tem problema periodontal, uma pequena força que eu faço na coroa, como a distância do ponto de aplicação de força até o centro de resistência do dente é maior, eu vou ter mais momento. Eu vou falar um pouco sobre momento depois, se é um movimento de inclinação. Então, pouca força, como o centro de resistência está deslocado mais para apical, porque o paciente tem menos osso, eu vou ter um resultante de movimentação maior, tá? Com menos força, porque o momento vai ser maior. Então, aqui eu tenho o fechamento total do diastema, aqui uma dobra de intrusão, só para melhorar a posição vertical do dente 12, e o seu Nelson já com um sorriso mais harmônico, feliz e com contenção fixa superior e inferior para o resto da vida, né? Então, outro detalhe importante nesses casos de fechamento de diastema, a gente cola a contenção, eu particularmente colo a contenção antes de tirar o aparelho fixo. Então, colamos a contenção para depois colocar, tirar o aparelho fixo, uma vez que é altamente recidivante, tá? Então, dá para ver aqui, ele está com contenção superior e inferior, e ele está muito satisfeito, apesar da classe 2, não vai ter problema a longo prazo, né? Então, fechamento do diastema, o antes e o depois. 10 anos depois, nós nos encontramos na igreja, que nós frequentamos a mesma igreja, e ele está ainda com todos os dentes na boca, com uma saúde periodontal controlada, tá? Manteve a classe 2, e aqui desse lado ele fez a prótese, fez o implante inferior, então se a gente olhar aqui, né, ele não tinha suporte posterior, e aqui ele fez implante e tudo mais, então tá bem razoável a boca do seu Nelson ainda. E essa outra paciente também como queixa estética, a Flavinha, ela tinha uma queixa estética dos incisivos superiores com diastema, né? Então, ela apresentava a agenesia do dente 22, então a agenesia do 22, o 12 era conoide, tinha sido aumentado esteticamente com uma resina, apresentava uma classe 1 de molar, classe 1 de molar dos dois lados, os pré-molares estavam em mordida cruzada invertida, que seria a mordida em brode, e nós tínhamos algumas opções terapêuticas nesse caso, né? Que seria, a primeira seria colar, alinhar, nivelar, usar elásticos cruzados nesse paciente no 14-24 para descruzar esses premolares, e usar mola de secção aberta entre o 21 e o 23 para criar espaço para colocar um implante na região do 22, mantendo a relação de classe 1 bilateral. Seria o mais fácil. Fecharia o diastema, colocaria o canino para trás e colocaria um implante na região estética do 22. Ela perguntou, professor, você consegue fechar esse espaço? Eu falei, eu acho que eu consigo. É mais trabalhoso, vai demandar um pouco mais de mecânica, vai demorar mais tempo, porém eu consigo. O que teria que ser feito? Eu tenho que colocar o 23 no lugar do 22, o premolar no lugar do canino e mesializar esse molar 7 milímetros. Então eu tenho que pegar esse molar e trazê-lo para frente durante alguns meses, aí 7, 8, 9, 10 meses, para ele se transformar em classe 2. Eu vou ter um dente a menos no arco superior desse lado, então do lado direito vai terminar tudo em classe 1, do lado esquerdo vai terminar em classe 2. Então é possível fazer isso? Sim, é possível, porém vai demandar muito mais tempo e muito mais domínio da mecânica ortodôntica. Mas nós fizemos isso, tá? Isso há muito tempo atrás. Acho que hoje em dia eu não faria essa mecânica, tá? Então, primeiro foi usado um elástico cruzado, que foi um elástico com uma placa de levantamento oclusal. Então, um elástico que veio do premolar para o premolar, só para ter um efeito no arco superior, para lingualizar os dentes superiores e corrigir aquela mordida cruzada invertida de Brode que nós tínhamos. Tá? Então, caso um elástico bastante simples, 2 elásticos 3E6 colocados um dentro do outro, então pegava um pré-molar de um lado, um pré-molar do outro, para eles lingualizarem. Tá? Foi colado aparelho fixo superior edgewise. Na época a gente tinha dúvida ainda se ia manter ou se ia fechar o espaço, então eu estava mantendo ainda com ancoragem, com extrabucal, para daí no segundo momento que nós alinhamos, nivelamos, decidimos que vamos fechar, aí perdeu a ancoragem, tá? E hoje em dia seria muito mais fácil com os mini implantes, mas na época nós não tínhamos os mini implantes, então nós fizemos mecânica de perda de ancoragem superior com elástico de classe 3. Aqui uma maneira
totalmente errada de fechar espaço no arco superior. Estou fazendo fechamento de diastema em fio redondo de forma descontrolada, né? Então, o que está sendo feito aqui? Está com corrente de pré-molar até pré-molar, e eu não tenho controle nenhum de desvio da linha média, né? Então, aqui eu teria que fazer um conjugado de molar a central, puxar esse central para cá, depois puxar o outro, tá? Da maneira que está aqui, está sendo feita de maneira descontrolada, tá? Então, olha lá, vocês vão ver, nesse caso aqui, é importante salientar que ela apresentava uma inserção de freio bastante baixa, estava recomendado a remoção cirúrgica do freio, e nós só fizemos a remoção cirúrgica do freio ao final do tratamento ortodôntico. Tá? Então, vocês vão ver que ela continuou durante todo o tratamento ortodôntico com esse freio pedindo para ser removido, né? Aí, ó, o freio ainda não tinha sido operado, não tinha sido removido, já diminuiu bastante a inserção dele só de fazer o fechamento de espaço, tá? Então aqui já com uma mecânica um pouco mais controlada de fechamento, nós conjugamos de molar até o lateral, que seria o canino novo, né? O canino que foi para o lugar do lateral. Colocamos um elástico corrente de canino para pré e mola de secção aberta no pré e no pré e molar. Essa mola vai mesializar o molar, o pré-molar. Esta mola aqui vai mesializar esse pré, porém vai ter uma resultante de distalização do pré e distalização do molar. Para que o pré-molar não distalize e o molar não distalize, elástico de classe 3. Então aqui nós temos, ó, o corrente que vai mesializar o pré. Esse canino ou o novo lateral não vai distalizar porque está conjugado com todos os outros dentes. Essa mola vai mesializar esse pré, porém esse pré distaliza. Para esse pré não distalizar, outra mola aqui. Mas essa mola vai distalizar o molar. Para o molar não distalizar, elástico de classe 3. Tá? Então essa é a mecânica de mesialização sem o uso dos mini implantes. Esse caso tem mais de 20 anos tratado, né? Então, nós, com elástico de classe 3, bilateral, unilateral, perdão, fazendo mecânica de mesialização. Então, aqui já dá para ver que o pré-molar que vai fazer a função de canino já está quase na posição, e esse pré vai entrar em classe 1 e o molar vai entrar em classe 2, que é assim que ele vai terminar, uma vez que tem um pré-molar a menos no arco superior. Na verdade, tem um lateral a menos, mas o canino vai fazer a função lateral, o pré vai fazer a função de canino, então eu parto da premissa que tem um pré-molar a menos no arco superior, certo? Então, o arco retangular em cima, a gente está fazendo essa mecânica no arco superior no fio 20 aço, se eu não me engano, tá? Usando 3 elásticos ali, o elástico de classe 2, o elástico de linha média, o elástico de classe 3 para corrigir a linha média, para corrigir um pouquinho a classe 2 que está do lado direito e para perder a ancoragem do lado esquerdo. Então, são 3 elásticos no mesmo sentido. Então, de classe 3, o de linha média ou de classe 2 aqui, que vão girar a linha média superior para o lado esquerdo e a linha média inferior para o lado direito. Aí o perfil da Flavinha quando terminou o tratamento ortodôntico dela, a linha média ficou bastante razoável, tá? E aí ela fez cirurgia periodontal nesse pré-molar, que ela não estava feliz com o pré-molar. Ela fez um enxerto periodontal ali, na minha opinião ficou muito ruim, tá? E ela terminou em classe 2 do lado esquerdo, classe 1 do lado direito, né? E aí o antes e o depois, comparação, fechamento de diastema fenomenal, ela não teve tempo e não quis fazer a reanatomização do canino em lateral, e nem do lateral que ela já tinha feito a estética há muito tempo atrás, ela manteve do jeito que ela estava, ela ficou feliz assim, tá? Aí fechamento total, o canino entrou na posição lateral e o premolar entrou na posição do canino. Finalização. E aqui, 4 anos depois, aqui já com a cirurgia periodontal do freio, né? Aqui mostrando bem que ela não tem mais a inserção baixa do freio. Aí a Flávia no consultório. 12 anos depois, ela
acabou colocando uma contenção fixa no arco superior também, porque ela usava uma contenção removível. Tirava a contenção removível, abria o diastema. Colocava a contenção removível, fechava. Então, nós encaminhamos a remoção cirúrgica do freio, colocamos um 1 por 1 superior e nunca mais abriu esse diastema entre o 11 e 21. Então, aqui dá para ver até a contenção fixa colada, a remoção cirúrgica do freio, e ela está estável até hoje, faz 12, 13, 14, 15 anos que terminou o caso dela, tá bem? Olha lá, contenção fixa, ela só tem muitos desgastes em decorrência de bruxismo, apertamento, estresse do dia a dia, certo? Então, 2 casos de fechamento de diastemas superiores. O Marco Jansson comenta muito sobre fechamento de diastemas e tem uma reportagem, um artigo na revista Clínica Dental Press, sobre diastemas anteriores que não se fecham, quais são os motivos, ou que abrem novamente após serem fechados. O que fazer e quais são as soluções e por que acontece isso, né? Então, por que os diastemas não se fecham? Então, um dos motivos pode ser edema gengival, ou até por causa do freio labial. Então, às vezes a gente tem uma papila edemasiada e isso tem que fazer a remoção cirúrgica para se conseguir fechar ortodonticamente esse freio, esse diastema que não se fecha, né? Aqui um outro exemplo de um caso que ele coloca no artigo, né, que teve que fazer a remoção cirúrgica do freio devido ao edema gengival para conseguir fazer o fechamento ideal do diastema. E muitas vezes também a gente está tentando fechar diastemas superiores e acontece que não tem trespasse horizontal. Então, existe contato prematuro dos incisivos inferiores com incisivos superiores que impede ou até mesmo provoca a reabertura dos diastemas superiores. Então, como eu já falei para vocês, um dos casos mais difíceis que eu acho que tem é um caso de classe 1, trespasse vertical bom, perfeito, até trespasse vertical aumentado, mordida profunda, e diastemas superiores e apinhamento inferior. Então, são os casos mais difíceis de se tratar, porque você não tem trespasse horizontal para fechar diastemas superiores. Então, a regra é, se tiver diastema superior, geralmente tem que ter diastema inferior. Se não tem diastema inferior, vamos verificar se não tem discrepância de borda, porque tem muita gente que fala assim, vamos fechar diastema em cima, desgastando o dente embaixo. Isso tem que tomar muito cuidado também, que não é recomendado, tá bom? Então, a prematuridade oclusal seria causada por alguns motivos, né? Então, muitas vezes a curva de espelho não está planificada, então eu tenho que planificar corretamente a curva de espelho no arco inferior, para deixar os dois fios paralelos. Por isso que a gente fala, se possível, vamos fechar os espaços num fio mais calibroso, num fio aço, num fio retangular. Primeiro, para a curva de espelho estar planificada, né? Segundo, para ter controle de torque na região anterior, né? Então, quando eu começo a fechar, eu tenho perda de torque e contato prematuro, prematuridade oclusal, causando, impedindo o fechamento de espaço no arco superior. Outro fator seria a recidiva do apinhamento inferior. Então, às vezes, eu já tirei o aparelho do paciente, perdeu o 3x3, apinha, tem um contato prematuro, abre diastema no arco superior. Eu vou mostrar um caso assim logo em seguida, tá? Então aqui, ó, uma paciente que nós tratamos, a Sandra, ela apresentava uma classe 2, nós tratamos com elástico, enfim, paciente padrão 1 de face, sorriso gengival, mordida profunda, um excesso vertical um pouquinho aumentado, né, um excesso vertical de gengiva, um sorriso gengival, e ela não tinha diastema nos incisivos superiores ao início do tratamento. E depois que ela tirou o aparelho, veio aparecer o diastema, não entendia por quê. Um pouquinho de classe 2 de molar, bastante classe 2 de canino, aqui uma meia classe 2 do lado esquerdo, suave apinhamento superior, suave apinhamento inferior, giroversão dos premolares, enfim. Colamos, alinhamos, nivelamos, colocamos elástico classe 2 e um arco cia para melhorar um pouco o vertical, para intruir os incisivos superiores, instruir um pouco o molar e intruir um pouco os incisivos superiores, e elástico de classe 2 prioritariamente do lado direito. Na verdade, ela usou dos dois lados elástico classe 2, tá?
Aqui, quando terminou o caso da Sandra, terminou de uma maneira razoável, terminou com a linha média coincidente, o premolar faltou um pouquinho, né, um erro de angulação, mas ela ficou feliz, o resultado estava bom, colocamos uma contenção com fio trançado no arco inferior e ela veio a perder essa contenção, descolou e recidivou. Então aqui quando nós colamos a contenção e depois de um certo tempo ela voltou e a queixa principal dela é que tinha recidivado o arco inferior e tinha aberto diastema no arco superior, né? Então nós verificamos um contato prematuro, uma prematuridade oclusal em decorrência da recidiva do apiamento no arco inferior e aí nós colocamos placas de acetato no arco inferior, fizemos a correção desse apinhamento com placas de acetato e depois nós colocamos uma contenção fixa no arco superior também. Tá? Então fizemos um modelo de gesso, lingualizamos os incisivos inferiores, a maior parte dos incisivos nós lingualizamos, né? Então voltando aqui um pouquinho, esses 3 nós lingualizamos e esse aqui foi um pouquinho de vestibularização, mas muito pouca vestibularização, só na sua porção mesial. Então aqui dá para ver, nós inseramos o modelo para lingualizar os 3 incisivos aqui e um pouquinho na mesial do lateral para a vestibularização desse dente, tá? Então nós colocamos a placa, ativamos com alicate e aqui o caso já ao final da correção. Então o alinhamento já muito bem feito, né, os incisivos bem posicionados e colocamos também uma contenção fixa no arco superior. Essa contenção fixa no arco superior nós colocamos o mais cervical possível para não interferir na mordida da paciente, uma vez ainda mais nessa paciente que tinha uma mordida muito profunda, né? Tá aí o caso já após a correção com a placa de acetato, né? E aqui um outro paciente, não, esse paciente eu não vou mostrar não, tá? E falando um pouquinho mais sobre a contenção dos diastemas, né? É importantíssimo quando nós fazemos o fechamento de espaço dos diastemas dos incisivos superiores. Incisivos inferiores todo mundo coloca a contenção, né? Agora, incisivos superiores, muitas vezes a gente negligencia essa contenção fixa nos incisivos superiores e é algo que é altamente recidivante. Então, hoje em dia nós temos colocado contenção fixa 1 a 1 ou 2 a 2 antes da remoção do aparelho, né? Depois nós removemos, moldamos e ainda colocamos por cima uma placa de Hawley ou até mesmo uma placa de acetato. Tá? Então são 2 contenções. A placa de acetato ele usa para dormir, a placa de Hawley usa para dormir e a contençãozinha fixa ele vai usar o resto da vida. Tá? Pelo menos 2, 3, 4, 5 anos ele vai ter que usar essa contenção fixa. Tá? Tá lá, uma contenção fixa 2x2, feita com fio twist flex, né, fio multifilamentoso, tá? Ou fio rígido, fio 0,6, fio 0,7, essa aí é uma contenção higiênica usada no arco superior do paciente, tá? Para não ter tanta recidiva. Então aqui um outro caso, né, com contenção fixa no arco superior, tá bem? E uma coisa que a gente tem muita dúvida, né, em relação ao fechamento de espaço também, nós falamos um pouquinho sobre classe 2, e agora estamos falando de diastema, né? Então, o diastema pode ser fechado por meio da ortodontia corretiva, sozinha, ou por meio da ortodontia corretiva associada com a estética, com a dentística, com procedimentos estéticos. Muitas vezes, nós sabemos que existe necessidade de abrir espaço para uma reanatomização futura. Então, laterais conoides, o paciente tem discrepância de tamanho dentário, o paciente tem discrepância de Bolton, eu não vou conseguir fechar totalmente os espaços. Então, eu, concomitante com o colega, vamos fazer um trabalho combinado. Então eu vou fazer a abertura do espaço e o colega fará o aumento com resina, o aumento com prótese, o aumento com qualquer material estético que ele queira. Então existem dúvidas, quais são as referências usadas para você saber o espaço necessário, o espaço ideal para deixar para aquele colega fazer a anatomização. Eu prefiro sempre abrir o espaço, encaminhar para o colega, tirar os braquetes, encaminhar para o colega, ele faz a reanatomização em resina, mesmo que seja provisório,
volta para mim, eu colo o braquete de novo, alinho e nivelo, finalizo o caso e volta ao paciente para o colega finalizar. Eu não gosto de deixar o caso, tirar o aparelho com os espaços abertos, para o paciente fazer a reanatomização só depois que ele removeu o aparelho. Não sei se ficou claro isso para vocês, tá? Então, na minha opinião, o ideal seria fazer o aumento estético dos elementos dentários durante o tratamento ortodôntico para trabalhar com o dente na posição, no tamanho ideal que ele vai ficar ao final do tratamento, né? E quais são as referências que o pessoal da dentística usa para reanatomizar esses dentes? Geralmente, os dentes anteriores são os dentes que têm maior influência estética, eles usam a chamada proporção áurea. Proporção áurea é uma proporção que foi vista em vários livros de dentística do Dr. Mondelli, e existem vários estudos a respeito da proporção áurea, né? E na ortodontia, a referência que nós usamos está publicada pelo Carlos Câmara, que são os diagramas de referência estética dentária e facial. São algumas referências que nós devemos usar nesses casos de reanatomização dos incisivos superiores, né? Então aqui a proporção áurea, que existe uma proporção matemática do central para o lateral, para o canino e assim sucessivamente, que o pessoal da dentística que tem que saber muito bem, né? A visibilidade decrescente, o Carlos Câmara ele usa essas caixas, que a caixinha do lado direito tem que ser igual à caixinha do lado esquerdo. O tamanho dos incisivos, o tamanho dos caninos, o tamanho dos incisivos laterais tem que ser proporcional, né? Então, eu preconizo sempre que quem tem que saber essa proporção, quem tem que saber esse tamanho ideal é a pessoa que faz a estética, é a pessoa que vai fazer a dentística. Então, a nossa função como ortodontista seria abrir ou fechar espaço e adequar para o trabalho em conjunto do profissional da dentística. Então, nós temos que planejar esse tratamento sempre em conjunto, né, fazer o DSD, fazer um planejamento em conjunto e, como eu já falei, encaminhar para a randomização o quanto antes, na verdade. Pode ser durante ou pode ser no final, mas eu prefiro que seja durante para eu trabalhar com o dente no tamanho que ele vai ficar. Eu já tive casos de abrir muito espaço, exagerar, né? Eu abro muito mais espaço na distal do lateral do que na mesial, e aí a pessoa que fez a resina preencheu completamente aquele espaço. Eu falei, não, é para fazer o dente na proporção áurea, para fazer o dente na proporção ideal. Então, hoje em dia, como é que eu faço o encaminhamento? Encaminho o paciente fulana de tal para a implantação do dente 12, 13, 22, 23 em proporção áurea. Se sobrarem espaços, se os espaços forem muito grandes, se sobrarem espaços remanescentes, não se preocupe que os mesmos espaços serão fechados posteriormente com a ortodontia corretiva, certo? Para deixar claro que ele não tem que fechar todo aquele espaço que eu deixei com resina, com material restaurador. Para nós ortodontistas, um guia que ajuda muito na clínica são essas réguas de guia, né, um kit com a grade de proporção áurea feita pelo Dr. Mondelli. Então isso nos ajuda muito na hora da abertura ou fechamento de espaços para deixar mais ou menos numa proporção ideal para encaminhar para o paciente, para a pessoa que vai fazer a estética. Então como é que funciona essa reguinha, essa grade? Então nós temos aqui o tamanho do incisivo e a visualização do lateral, a visualização do canino. Então, para um incisivo que tem uma largura de 9 milímetros, o lateral deveria ter uma visualização de 5,5, o canino uma visualização de 3,5, não é o tamanho, é a quantidade de visualização olhando o paciente de frente. Tá? Então, aqui, ó, um central de 9, aqui dá para ver que esse lateral aqui é um lateral pequeno. Os laterais superiores dessa paciente estão fora da proporção áurea, fora da proporção ideal para um incisivo de 9 milímetros. Esse lateral vai ter que ser aumentado. Então, já antes de começar o tratamento, eu já vi que esses incisivos não estão em proporção áurea, tá bem? Então, aqui
são as caixas do Carlos Câmara, né, para ver se existe uma proporção de tamanho dentário dos dentes. Aqui um caso clínico que foi feito sem a ajuda praticamente da ortodontia para restabelecer a estética anterior. Então dá para ver que não existe proporção dos laterais, eles são laterais diminuídos, né? E houve a ideia de fechar um pouquinho esses diastemas anteriores, esse diastema anterior, mas abrir na distal dos laterais, dos centrais, para conseguir fazer uma reanatomização com resina direta ali, tá? Então, foi um tratamento muito simples, muito rápido, então colocou resina tanto no central como no lateral, e foi só, o tratamento ortodôntico foi a separação ortodôntica, né? E aí já houve uma proporção melhor dos incisivos. Aqui eu tenho um caso que eu vou mostrar completo para vocês, para ficar mais fácil vocês entenderem. Então, um caso no início, caso muito difícil, caso de diastema superior, mordida profunda, apiamento inferior, e o paciente só queria fechar os diastemas superiores classe 1, um pouquinho de classe 3 dos dois lados. Então aqui é o início, aqui é o final do tratamento, nós não conseguimos fechar tudo, mas dá para ver nitidamente que os incisivos não estão num tamanho ideal. O canino está muito volumoso, né, e não existe uma proporção ideal dos dentes. E aqui, após a realização de 4 lentes de contato, ficou já numa proporção ideal, né? Aí entrou numa proporção áurea ideal. Então vamos ver esse caso inteiro para a gente entender um pouco melhor essa proporção dos dentes anteriores. Então aqui é um paciente lá do Maranhão, paciente braquifacial, mordida profunda, um sorriso pobre, né? Ele tinha como queixa estética principal esse diastema entre os incisivos centrais superiores. Os incisivos têm uma angulação um pouco negativa, ele tem classe 3 de molar do lado esquerdo e classe 3 de molar do lado direito, é pouca, mas ele tem, canino está em classe 1 e canino em classe 1. Os incisivos superiores inclinados para lingual, né? Diastema, então se eu não tomar cuidado, na hora que for fechar esse diastema vai aprofundar mais, a mordida vai inclinar mais, então eu vou ter que alinhar, nivelar, vestibularizar, corrigir a inclinação e fechar esses diastemas só no fio retangular, tá? E apiamento no arco inferior, caso muito, muito difícil, tá? Lógico que nós falamos para ele que ele tinha uma discrepância de tamanho dentário, uma discrepância de Bolton. A discrepância de Bolton dele deu excesso de massa dentária inferior. Na verdade, é falta de massa dentária superior, né? Então, aqui no caso, você pode desgastar dente embaixo para diminuir massa dentária inferior, criar trespasse e conseguir fechar o diastema, ou alinhar, nivelar sem desgaste no arco inferior e aumentar os dentes superiores, que foi isso que a gente fez, tá? A lá, braquifacial, mordida profunda, sínfise larga, dá para aumentar, dá para vestibularizar incisivo, então o ideal aqui nesse caso não é desgastar, e sim vestibularizar incisivo, né, deixar esses incisivos um pouco mais vestibularizados em relação à base óssea e inferior dele, tá? Então aqui ele tem os incisivos inferiores, ó, de 25 para 15 e de 4 para menos 0,38. Então estão muito lingualizados, tanto superiores como inferiores estão muito lingualizados e retruídos, né? Então aqui a colagem superior, colagem inferior, foi feito um levante oclusal posterior. Esse caso foi tratado por uma aluna, Renata, lá de São Luís do Maranhão, tá? E alinhou, nivelou, reverteu curva para melhorar o vertical dele. Lembra que um dos fatores principais do não fechamento do diastema superior, a recidiva do diastema superior, é a falta de planificação da curva de Spee. Então tem que planificar muito bem a curva de Spee, tá? No arco inferior. Até então não foi fechado nenhum diastema no arco superior. Quando chegamos no retangular superior e retangular inferior, colocamos elástico classe 3, porque o paciente era relação molar classe 3, pouquinho de desgaste inferior e elástico corrente superior e inferior. O elástico classe 3 vai ajudar a mesializar em cima, vai relacionar o molar em classe 1 e vai lingualizar um pouco os incisivos inferiores, criando trespasse para conseguir fechar os diastemas superiores. Aqui foi o máximo que nós conseguimos de fechamento de diastema. Colocamos o 18, intercuspidamos e o paciente ao final do tratamento, mantendo o padrão facial igual,
né? Os dentes estão bem posicionados, estão paralelos, o canino está um pouquinho angulado, mas ele não ficou feliz. Ele falou, eu queria fechar todo o diastema, eu queria fechar mais. A forma dos meus dentes não estou feliz. Então, a única coisa que foi possível para orientá-lo foi fazer, então, a estética com as 4 lentes de contato nos incisivos superiores. Aí o João dos Reis ficou feliz, fez a estética nos 4 incisivos superiores e ficou proporcional, ficou bonito, ficou com um sorriso mais largo, ficou com um sorriso bem estético, né? Pouco invasiva essa técnica, né? Pouco desgaste nos incisivos e ficou bastante agradável, certo? Então vamos dar um intervalo agora e voltamos em seguida.